Oi, pessoal. Então, continuando aí nosso estudo de tabela periódica, classificação periódica dos elementos, já vimos a sua estrutura, certo? Que está organizada por linhas horizontais chamadas período, conforme for o número de camadas eletrônicas do elemento. Está organizado em colunas, chamadas família, ou grupos, conforme for as propriedades semelhantes dos elementos. Então, já mostrei para vocês a questão do período, a questão da família, como descobrir a família e o período sem uso da tabela periódica e também com o uso da tabela periódica. Falamos do subnível mais energético, que é o último que se escreve numa distribuição eletrônica. Os elementos estão classificados em representativos terminados em S, representativos terminados em P, transição externa terminado em D, transição interna terminado em F. Agora vamos verificar a classificação quanto a serem chamados de metais, semimetais, não metais e gases nobres. Beleza? Gente, a maior parte dos elementos da nossa tabela periódica são chamados de metais, tá? Então, aqui nós teríamos os metais, metais, aqui também são os metais, tá? Isso tudo aqui são elementos metálicos. Os elementos metálicos, eles têm características de serem bons condutores de eletricidade, serem bons condutores de calor. Por quê? Porque eles têm de 1 a 3 elétrons na última camada, de um modo geral. Até aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem em média de 1 a 3, aqui tem 3, aqui esses 3 elementos teriam 4, esses 2 elementos teriam 5 e esse único aqui teria 6. Já que o número do grupo é o número de elétrons na camada de valência, quando ele é representativo, terminado em S ou terminado em P. Subgrupo A, né, como eu já vinha falando nos vídeos anteriores. Então, assim, os metais, como eu estava dizendo, são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, porque tem em média de 1 a 3 elétrons na última camada. Então, eles têm uma grande facilidade, mais facilidade, né, para perder elétrons do que para ganhar elétrons. Quando participam de ligações químicas, eles tendem a perder elétrons para os não metais numa ligação iônica. Transformam-se em cátions, monovalente, bivalente, trivalente, enfim. Essas são as características dos metais. Os não metais, ametais também chamados, seriam o oposto dos metais. Enquanto os metais conduzem bem calor e eletricidade, os não metais não conduzem. Enquanto os metais são maleáveis, dúcteis, quer dizer que tem uma capacidade de se transformar em fios, os não metais não têm essa característica, tá? Então seria o oposto. Os metais na temperatura ambiente são encontrados no estado sólido, exceção aí do mercúrio, o único metal que na temperatura ambiente, considerado aí 25 graus Celsius, é encontrado na sua forma líquida. Já os não metais, eles têm uma variedade aí na temperatura ambiente, eles podem ser encontrados na forma sólida, como por exemplo carbono, pode ser encontrado na forma gasosa, como por exemplo oxigênio, pode ser encontrado na forma líquida, como por exemplo bromo. Então, dependendo das características do elemento, ele pode ser encontrado em diferentes estados físicos na temperatura ambiente, certo? Eu chamo a atenção para o carbono. O carbono, ele na composição do grafite, ele conduz eletricidade, ele conduz calor, tá? Na composição do grafite. Já na composição do diamante, que daí seria a forma alotrópica do carbono, na composição do diamante, ele apresenta brilho característico. Então, quando a gente diz que os não metais, eles não têm brilho, eles não conduzem eletricidade, eu chamo a atenção para o carbono daí. Aí o carbono, na composição do grafite, conduz eletricidade e calor, e na composição do diamante, ele apresenta um brilho característico, certo? O que seriam esses elementos aqui do meio? São chamados semimetais. Eles não têm uma característica que acentua para os metais e nem que acentua para os não metais. Eles são os intermediários. A gente diz que seria semicondutor de calor e de eletricidade. Não é tão bom quanto os metais, nem tão ruim quanto os não metais nessa questão. Eles são semicondutores, tá? Então, como eu falei, estes aqui têm uma tendência para perder elétrons e esses aqui têm uma tendência, então, para ganhar elétrons. E aqui depende
da situação, ele tem uma tendência para perder ou uma tendência para ganhar. Beleza? Última coluna são os gases nobres. Gases porque todos são gases, nobres porque tem uma nobreza em relação à sua reatividade. Os gases nobres não participam de reações químicas, de ligações químicas, eles já têm 8 elétrons na última camada, então eles já têm uma estabilidade, que é o que nós vamos estudar no próximo conteúdo, tá? Que são as ligações químicas. Então, os gases nobres, pelo fato de já terem a estabilidade, que é ter 8 elétrons na última camada, exceção do hélio, que é estável com 2 elétrons na última camada, eles não participam de reações químicas, beleza? Vamos falar agora de hidrogênio. Quem é o hidrogênio? O hidrogênio, na verdade, é um elemento que está aqui na família 1, família 1A, mas ele não tem família. Ué, mas então por que ele está aqui? Na verdade, ele só está aqui em cima do lítio porque ele tem um elétron na última camada, como a família do lítio tem, e ele tem uma camada eletrônica que é o meu primeiro nível aqui, o primeiro período. Algumas tabelas periódicas trazem ele aqui ao lado do hélio e outras tabelas periódicas trazem ele bem aqui no meio. Então, lembrem, hidrogênio não tem família. Ele tem características diferentes de todos os demais elementos. E os elementos estão alinhados nas colunas conforme características semelhantes. E ele não tem características que se assemelham a grupo algum. Então, o hidrogênio é do grupo 1A? Não. Do grupo 1? Não. É metal alcalino? Não. Ele é o hidrogênio. Então, lembrem, vocês têm os elementos metálicos, os não metais, os semimetais, os gases nobres e o hidrogênio. Nós temos as famílias, os grupos subdivididos em A e B e o hidrogênio. O hidrogênio não tem família. Não posso dizer que ele é do grupo 1, 1A ou metal alcalino. Ele não tem. E nem mesmo quando ele aparece em algumas tabelas periódicas aqui no cantinho. Certo, gente? Está aí algumas características dos elementos. Lembrem, os elementos são formados por átomos isótopos. Então, quando eu expliquei lá a questão da semelhança atômica, eu citei isso para vocês. Na tabela periódica, vocês têm a representação dos elementos, que são formados por átomos isótopos. Isótopos de hidrogênio formam o elemento hidrogênio. Isótopos de ferro formam o elemento ferro. Então, átomos de ferro vão formar o elemento ferro. Beleza?